quero ler um trecho aqui da palavra com os irmãos. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este aqui é um texto que fala de missões. Tudo que a igreja ela é para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente podia até falar sobre isso, né? Sobre essa natureza, essa vocação missionária da igreja. Mas eu queria falar sobre uma outra expressão aqui desse texto. É quando Pedro fala que nós somos o sacerdócio real. E eu quero pensar um pouquinho com vocês em alguns minutos o que significa o sacerdócio real. A palavra sacerdócio, ela vem da palavra sacerdote. E no Antigo Testamento havia o sacerdote. Vocês sabem que na história de Israel havia uma classe de pessoas que eram os sacerdotes. E qual era a função dos sacerdotes? Os sacerdotes são como se fosse um tipo daquilo que nós devemos ser e daquilo que devemos fazer neste mundo. O que era um sacerdote? Primeiramente, no Antigo Testamento, o sacerdote é aquele que tem acesso a Deus. É aquele que pode estar na presença de Deus. O povo em geral não poderia. Hoje você entra aqui no templo e você louva. Nenhuma parte desse templo ela está vetada a nenhum membro da igreja, não é? Qualquer parte, os irmãos quiserem. Os irmãos não sobem aqui por uma questão de ordem, não é? Seria estranho. Mas nada impede um dia que a igreja ficasse muito cheia, vem gente aqui, senta ali, senta aqui. Não há nenhum problema com relação a isso. No Antigo Testamento não era assim. Haviam áreas e regiões onde só o sacerdote poderia ir. Por exemplo, se você vivesse naquele tempo, você não poderia entrar dentro do lugar santo. Havia um lugar santo, era uma parte fechada, você ficaria no quintal do tabernáculo, e lá no quintal você ofereceria o seu sacrifício, mas só o sacerdote poderia entrar no lugar santo. E no lugar santíssimo, que era ainda um lugar mais interno do tabernáculo, e mais tarde do templo, só o sumo sacerdote poderia entrar. Qual é a ideia do sacerdócio? O sacerdócio é aquele que tem acesso à presença de Deus. Sabe quem é que tem acesso à presença de Deus? Você. Eu tenho acesso à presença de Deus. A gente viu um vídeo falando deste mundo, de pessoas que hostilizam a igreja, mas olha que bênção, a igreja tem acesso a Deus. O mundo não tem, mas eu tenho. Eu posso fazer uma coisa que este mundo não pode fazer. Eu posso ir a Deus, posso estar na presença dEle, posso oferecer ofertas e sacrifícios agradáveis a Ele na presença dEle. Deus nos recebe em sua presença. Nós como igreja e como reino sacerdotal estamos na presença de Deus. Deus está conosco, o Espírito de Deus habita em nós. E nós podemos desfrutar disso. Isso realmente é maravilhoso. E é assim porque somos um sacerdote, um sacerdócio neste mundo. Mas o sacerdote também tinha uma segunda função, que era servir de uma ponte entre o homem e Deus. O sacerdote, ele era uma espécie de um intermediário. Você não oferecia sacrifícios você mesmo. Você tinha que servir a Deus através de um sacerdote. Você levava a sua ovelha, o seu casal de pombinho, né? o gado, e aí o sacerdote iria sacrificar este animal na presença de Deus, mas essa era a função dele, oferecer sacrifícios a Deus, e ao fazê-lo, ele servia de ponte entre a pessoa e Deus. O sacerdote era a ponte. De fato, a palavra sacerdote em latim é a palavra pontifex. Pontifex, de onde vem o nosso pontífice, né? Nós conhecemos a palavra pontífice, que vem do latim pontifex, que significa nada mais do que sacerdote mesmo. E a palavra pontifex significa literalmente aquele que faz a ponte. Aquele que faz a ponte. Nós fazemos a ponte entre este mundo e Deus. Nós somos o recurso de Deus neste mundo. Nós estamos neste mundo exatamente isso, para fazer uma ponte, para ligar as pessoas com Deus, para encaminhá-los à presença de Deus, e Deus vai usar as nossas vidas para isso.
Essa é a função da igreja neste mundo. Somos, portanto, ministros de Deus neste mundo, ministros da graça, agentes da reconciliação de Deus, para usarmos aqui o termo que Paulo usou, agentes da reconciliação. Deus usa a nossa vida para abençoar as pessoas, usando-nos para que possamos fazer uma ponte. E a ponte é Jesus Cristo que está conosco. Nós levamos isso até este mundo. Esse é o nosso dever. Mas o sacerdote também tinha uma terceira função. O sacerdote era aquele que fazia oferta. Era aquele que dava. A função dele era fazer ofertas a Deus. O sacerdote tinha uma função muito grata e muito feliz. Ele oferecia coisas a Deus, aquilo que agradava a Deus. O papel dele era agradar a Deus. E como ele fazia isso? Ele fazia dando presentes a Deus. Que presente se dava a Deus? O presente que se dava a Deus era o sacrifício do animal. O texto fala que aquilo era um cheiro suave. A expressão cheiro suave, logicamente que é uma figura de linguagem para dizer que Deus se agradava do sacrifício de animal, porque o sacrifício de animal representava uma oferta de uma pessoa. É claro que aquilo era uma previsão daquilo que aconteceria um dia. O próprio Jesus seria oferecido em sacrifício em nosso lugar. Mas o sacerdote fazia a oferta. E sabe, se somos um reino sacerdotal, então este é o nosso dever, fazer ofertas a Deus. E que oferta você pode fazer a Deus? Nós fizemos, por exemplo, uma oferta aqui hoje, oferecendo dinheiro aqui no altar. Mas sabe o que Deus quer de nós, acima de tudo? Mais até do que o nosso dinheiro, o Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer a nossa vida. Nós fazemos duas ofertas a Deus. Primeiramente, entregando o nosso ser a Deus. E como é que eu entrego o meu ser a Deus? Eu entrego o meu ser a Deus, predispondo o meu coração para amá-lo. Eu digo a Deus, Deus, aqui eu estou, Senhor, e eu quero amar o Senhor. Você tem dificuldade para amar a Deus? Então fala isso para Ele, Deus, eu quero amar o Senhor. E eu estou cheio de boa vontade para amar o Senhor. Me ensina a te amar. E o Espírito Santo, que é um espírito de amor, cujo principal fruto e o maior de todos em nossa vida é o próprio amor, Ele vai colocar em nosso coração amor por Deus. Essa é a oferta que Deus quer de nós, o nosso amor. Talvez você não tenha prata nem ouro para oferecer ao Senhor, e Ele está dizendo, não, eu não quero prata nem ouro, eu quero o teu amor, eu quero o teu coração, eu quero que você esteja comigo porque você gosta disso, porque você está nessa e você está por inteiro nisso, você está de coração nesse projeto, e Deus quer que você faça isso, você ofereça seu coração. Mas há uma segunda oferta que podemos entregar ao Senhor, é a oferta da nossa missão, colocar a minha vida para servir de bênção neste mundo. Além de amar a Deus, eu posso também servir de bênção na vida de alguém. A quem eu posso servir de bênção? Então há pessoas a quem você pode abençoar, a quem você pode falar de Jesus, pessoas com quem você pode orar, pessoas a quem você pode dar uma cesta básica, ou pessoas a quem você pode de alguma forma ser bênção na vida dessa pessoa. Essa é a nossa missão. De fato, nós como cristãos somos chamados para isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos oferecendo a Deus aquilo que Ele quer de nós. Nós o amamos, mas nós também nos oferecemos para fazermos algo de concreto. O que eu faço de concreto para Deus? Como eu provo o meu amor a Deus? Então ofereça-se para o trabalho dele. Pergunte a Deus, Deus, o que eu posso fazer? Eu sei que o Senhor tem uma missão, e Deus tem uma missão muito importante. Jesus tem uma missão importante neste mundo. A obra de Jesus é implantar o reino de Deus neste mundo. Jesus começou a fazer isso. Ele veio a este mundo, pregou o Evangelho, morreu na cruz por nós, e Ele continua trabalhando neste mundo para implantar o reino de Deus. Jesus quer implantar o governo de Deus neste mundo. Jesus quer fazer o mundo inteiro se debruçar diante de Deus, se dobrar diante do Pai e adorar ao Pai, declarando que o Pai é o Senhor. E como é que Jesus vai fazer isso? Ele vai usar a minha vida. Eu posso perguntar para Ele, Jesus, como eu posso fazer parte do teu plano? Usa a minha vida. Talvez eu não vou lá no Iêmen, talvez eu não vou lá na Coreia para pregar o Evangelho, mas o Senhor pode colocar pessoas na minha frente e eu posso ser uma bênção na vida dessas pessoas. Eu posso principalmente falar a elas sobre Jesus. E quando você faz isso, você é bênção e você está fazendo uma oferta a Deus, uma oferta daquilo que você tem no seu coração para os propósitos de Deus, para aquilo que agrada a Deus, para fazer de fato a vontade de Deus. Deus tem nos convocado para isso.
Esse é o mês de missões e esse é o espírito de missões, a entrega de nossas vidas, de nossos corações diante do Senhor, para fazermos a vontade dEle.